favor, na carta de 1 Coríntios. Carta de 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 18. Carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Todos encontraram? A palavra do nosso Deus diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ler mais uma vez. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, e queremos agradecer a Ti, queremos louvar o Senhor por este privilégio de estar aqui. Quantas pessoas neste momento, Senhor, estão desenganados pelos médicos? Quantas mães estão chorando a morte dos seus filhos? Quantos pais desesperados porque descobriram que os seus filhos são viciados em drogas, estão envolvidos no crime? Quantas meninas estão desesperadas, Senhor, porque descobriram agora, neste exato momento, que estão grávidas e são novas e não sabem o que fazer. Senhor, e nós agradecemos ao Senhor porque nós estamos aqui na Tua casa. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite. O Senhor nos trouxe em segurança. O Senhor nos trouxe em paz. E ainda que nós estejamos passando algumas tribulações, algumas dificuldades, algumas adversidades da vida, mesmo assim, Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque nós temos a certeza que servimos um Deus que trabalha por nós, que enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha por nós. Por isso eu quero agradecer a Ti por isso, pelo privilégio de estar na Tua presença. Não éramos dignos, não éramos merecedores de estar na Tua presença, mas o Teu amor foi e é tão grande pelas nossas vidas, que através de Jesus Cristo, da cruz do Calvário, através da morte de Jesus naquela cruz, o Senhor então nos tornou capazes de estar na Tua presença, e nós queremos louvar a Ti por isso. Senhor amado, Senhor querido, nós acabamos de louvar o Teu nome, adorar o Teu nome. Eu peço que o Senhor recebe no Teu altar de graça. Eu peço que o Senhor recebe este sacrifício desta adoração como cheiro suave às Tuas santas narinas. Sabemos que não somos perfeitos, que não somos músicos profissionais, mas nós estamos aqui, Senhor amado, como diz a Tua palavra, em espírito e em verdade. Queremos fazer o melhor ao Senhor. Então eu peço que o Senhor recebe no Teu altar este louvor e esta adoração. E agora, Senhor, que nós lemos a Tua palavra, pesa sobre nós, Senhor amado, uma grande responsabilidade. Pesa sobre nós um temor, Senhor, porque vamos falar da Tua palavra. Não vamos contar uma história qualquer, não vamos falar de uma notícia qualquer, mas vamos falar a respeito da Tua palavra. Então, com grande temor e tremor no meu coração, eu peço a Ti, Espírito Santo, toma a minha vida neste momento. Confesso a Ti a minha fraqueza, confesso a Ti, Senhor, a minha pequenez, confesso a Ti, Senhor amado, que muitas vezes eu não me sinto digno de estar aqui neste lugar. Então eu peço a Ti a Tua misericórdia, eu peço a Ti, Espírito Santo, envolve a minha vida agora com a Tua glória, com o Teu Shekinah, para que este povo possa ouvir a Tua palavra, que não saia da minha boca, Senhor, palavras de sabedoria humana, que não saia da minha boca, Senhor amado, pensamentos humanos, ideologia humana, mas que saia da minha boca somente aquilo que o Senhor quer falar a esta igreja. Que saia da minha boca, Senhor, a Tua palavra, que saia da minha
porque queremos ser transformados por Ti, porque queremos, Senhor amado, como diz a Tua palavra, ser sal do mundo, luz do mundo, mas para tanto nós precisamos da revelação da Tua palavra. Então eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toma a minha vida nesta hora, toma todo o meu ser, a minha mente, Senhor, a minha boca, a minha língua, os meus olhos, o meu cérebro, toma todo o meu ser, e que o Senhor fale, Senhor amado, aquilo que nós estamos precisando ouvir, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que estamos precisando. Que esta palavra venha trazer em nós mudança, que esta palavra venha, Senhor amado, de tal forma nos constranger, Senhor, que ao sairmos daqui, nós saiamos daqui com o pensamento: preciso mudar, preciso ser diferente. É isso que nós desejamos, e eu sei que é isso também que o Senhor deseja. Então eu peço a Ti, envolve este lugar com a Tua glória, Senhor, envolve este lugar com o Teu Shekinah, Senhor amado, que todo cochear entre nós pensamentos, nós repreendemos agora, Senhor, que toda seta, toda variação de dúvida a respeito da Tua palavra, nós mandamos embora agora, Senhor. Nós damos uma palavra de ordem agora: saia em nome de Jesus todo pensamento negativo, todo pensamento contrário, todo pensamento de dúvida da Tua palavra, nós mandamos embora agora, e que somente o Senhor, Espírito Santo, tenha total liberdade para agir, se mover, não só na minha vida, mas na vida de cada um que veio aqui a este lugar. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Esta semana Deus falou muito ao meu coração a respeito desta palavra. Eu gostaria então de poder compartilhar com os irmãos esta palavra. O tema da nossa mensagem nesta noite é o seguinte: que evangelho estamos vivendo? Que evangelho estamos vivendo? Este é o tema da nossa mensagem, e pode ser também uma pergunta. E durante o discorrer desta mensagem eu vou estar repetindo isso que eu estou falando. Que evangelho estamos vivendo? A palavra de Deus que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que a palavra da cruz, porque a palavra da cruz, em outras traduções diz mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A tradução da King James está dizendo que para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E quando eu li na tradução da King James esta palavra, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, me veio à mente então este tema desta mensagem: que evangelho nós estamos vivendo? Querido, nós precisamos entender duas coisas neste versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Paulo inicia falando a respeito de um evangelho, e que este evangelho, que é a mensagem da cruz, é loucura para aqueles que perecem, isto é, para aqueles que não têm Jesus, para aqueles que não têm o conhecimento da verdade, para aqueles que não sabem quem é Jesus. Quando eu digo não sabe quem é Jesus, é que não é que nunca ouviu falar de Jesus, mas é aquela pessoa que não tem intimidade com Jesus. Então para ele é loucura. E por que é loucura? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus a respeito do evangelho, nós percebemos que para viver o verdadeiro evangelho, realmente nós nos tornaremos loucos para as pessoas que perecem. Que para nós vivermos verdadeiramente o evangelho, as pessoas que nos cercam vai nos chamar de louco, vai nos chamar muitas vezes de ignorante, porque acreditamos em algo ou em algumas palavras que alguns pastores estão dizendo. Mas, querido, se realmente nós queremos viver o que diz o final do versículo, que o evangelho
nós precisamos viver a loucura do Evangelho. Para nós entendermos isso, a palavra de Deus também diz, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, assim, Paulo dizendo aos romanos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então a primeira coisa que nós vemos e aprendemos nesta palavra é que o Evangelho, ele tem uma finalidade. O Evangelho, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo do Evangelho? O objetivo do Evangelho é salvar. O objetivo do Evangelho é libertar. O objetivo do Evangelho é fazer com que aquela pessoa que está caminhando no caminho de perdição, ela ser achada, ela ser encontrada e por este Evangelho ser transformada. Queridos, a palavra de Deus diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso, que o homem pecou e que por causa do pecado ele está destituído da glória de Deus. Isto é, ele está separado da glória de Deus. O homem em pecado não pode ter contato com Deus. Por quê? Porque Deus é santo. O homem que está vivendo no pecado não pode ter comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é santo. A palavra de Deus diz que Deus é tão santo que os seus olhos não podem contemplar o mal. Então, quando eu estou em pecado, quando eu estou em desobediência diante de Deus, faz com que este pecado me afaste da presença de Deus. Faz com que este pecado não permita que o poder de Deus atinja a minha vida. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra de Deus ainda nos faz uma advertência muito séria. Em Romanos 6:23 diz que o salário deste pecado é a morte. Se eu insistir neste pecado, se eu continuar no pecado, se eu continuar compactuando com o pecado, mesmo que eu esteja na igreja, mesmo que eu esteja lendo a palavra, a Bíblia diz que o salário disso, a recompensa disso é a morte. E Deus não quer isso. Deus não deseja que nenhum homem vá para o inferno. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Porém, por causa do livre-arbítrio, por causa da livre escolha que Deus colocou no homem, muitos têm ido para o inferno porque querem ir para o inferno. Muitos têm caminhado a passos largos para o inferno porque não querem viver a loucura do Evangelho. E é muito triste quando nós vemos isso. É muito triste quando nós vemos pessoas assim. Ontem estava em casa assistindo a uma pregação de uma pastora que se chama Neuza Antioquia, que ela trabalha na área de batalha espiritual. E eu falei com a pastora, ela ministrou sobre uma pessoa, eu falei a ela a pessoa, e quando eu falei a pastora a essa pessoa, a pastora falou para mim: é decisão. Uma pessoa que tinha tudo para fazer uma história linda com Deus, uma pessoa que tinha tudo para ser grandemente usado na mão de Deus, mas portanto preferiu não abandonar o pecado. E infelizmente essa pessoa morreu. Espero em Deus que nos minutos em que estava acontecendo, o que estava acontecendo com ele, teve tempo dele
se arrependeu, porque se não se arrependeu, infelizmente, neste exato momento que você me ouve pregar, ele está sofrendo. Queridos, a Bíblia diz, e eu quero que você abra comigo, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha o que diz a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. O início do versículo 13, Jesus ele nos dá um direcionamento: entrai pela porta estreita, entrai pelo Evangelho, entrai para viver a loucura do Evangelho, entrai para verdadeiramente ser tocado por este Evangelho, para ser mudado, porque a Bíblia nos diz e nos garante que só há dois caminhos, que só há dois lugares na eternidade no qual o homem vai passar a sua eternidade. Ou o homem vai passar a eternidade no céu, ou o homem vai passar a eternidade no inferno. Fora disso é mentira de Satanás. Fora disso é conversa fiada. Não existe, querido, depois da morte, a pessoa passar em um lugar e ficar um certo tempo naquele lugar chamado purgatório, e ali ele ficar gemendo para tentar alcançar a salvação. Isto não existe. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está destinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E este versículo não é só para aquele que não conhece Jesus, este versículo é para mim e é para você também. O homem vai morrer uma única vez, não tem essa de ficar voltando e voltando e voltando. Não, é uma única vez. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E eu fico triste, muito triste no meu coração. Eu tenho que certeza que Deus também fica quando Ele vê os seus filhos, quando Ele vê aqueles que tiveram um encontro com Jesus, quando Ele vê aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus, que não estão andando no caminho estreito, mas mesmo dentro da igreja, estão andando no caminho largo e espaçoso, e diz a palavra de Deus que leva à perdição. Queridos, que evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho que está atingindo os nossos corações? Que caminho eu e você nós estamos andando? Quando nós olhamos de alguns anos para cá, qual tem sido a atração das pessoas para vir à igreja? Qual o objetivo das pessoas para chegarem à igreja? Infelizmente, querido, nós temos visto em muitos lugares as pessoas sendo atraídas não pela necessidade de um Salvador, não pela necessidade de uma mudança de vida, não pela necessidade de viver a loucura do Evangelho, mas pela necessidade de ver a sua vida suprida, mas de ver a sua vida transformada, mas não no espírito, mas transformada materialmente. As pessoas querem vir para a igreja porque estão falidas no seu casamento. As pessoas querem vir para a igreja porque estão falidas no seu negócio. As pessoas querem vir para a igreja porque já estão cansadas de passar fome. As pessoas querem vir para a igreja
igreja porque já não aguentam mais andar de carro velho. As pessoas querem vir para a igreja porque já não aguentam mais ficar no vermelho. E quando vem para a igreja, ouve este evangelho e as coisas acontecem. Você vai conversar com ela, você vê que não tem nada de Deus. Que evangelho nós estamos vivendo? Que evangelho está chegando aos nossos ouvidos? Que caminho nós estamos andando? Como a pastora disse semana passada, nós iniciamos no dia 1º um jejum e vamos no dia 1º até o dia 21. Tiramos algumas coisas e colocamos alguns objetivos nesse jejum. E desde o dia 1º até agora, Deus Ele tem falado fortemente no meu coração a respeito da vida cristã. Deus Ele tem me levado a analisar versículos que falam a respeito da vida cristã, porque, queridos, Jesus Cristo está voltando. Isto não é nenhum conto de fada, isto não é nenhuma história de Walt Disney, não, mas isso é uma verdade. Jesus Cristo está voltando. E quem não estiver andando no caminho estreito, quem não estiver andando na loucura do Evangelho, não vai subir. As trombetas vão tocar. De repente o seu marido vai subir e você não. Os seus filhos vão subir e você não. E Deus Ele tem falado muito no meu coração, não só em questão do corpo de Cristo, mas até mesmo da minha própria vida, dizendo: se prepara porque eu estou voltando. E eu, quando voltar, não vou querer uma noiva suja, não vou querer uma noiva manchada no pecado, não vou querer uma noiva seminua, não, mas eu vou querer uma noiva santa, e só vai subir quem estiver andando no caminho estreito. Que evangelho nós estamos vivendo? Como tem sido a nossa vida com Deus? Será que verdadeiramente, quando as pessoas olham para nós, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de conduzir as coisas, será que verdadeiramente, quando as pessoas olham para nós, eles falam que nós somos loucos? Ou eles falam: puxa, você é legal, hein? Eu vou lá na sua igreja porque você parece que é bem parecido comigo. Parece que você é bem parecido comigo, né? Aonde você vai lá parece que não é tanto diferente daquilo que eu imaginava, porque eu imaginava um negócio bem diferente, mas você parece que é igual a mim. Será que nós ouvimos isso, querido? Ou será que quando nós chegamos, as pessoas já têm ali um certo respeito para com as nossas vidas? Ou será que quando nós chegamos, as pessoas, quando estão ali naquelas conversas que não edificam em nada, naquelas piadinhas que não edificam em nada, quando nós chegamos perto, será que a nossa presença faz com que eles mudem de assunto ou fiquem quietos? Ou quando nós chegamos, eles batem na nossa costa e falam: ah, você precisa ouvir isso? Que evangelho nós estamos vivendo? Precisamos viver urgentemente a loucura do evangelho. Precisamos urgentemente viver o que a Bíblia está dizendo. Precisamos urgentemente permitir que este evangelho da cruz, que esta transformação, que esta mudança ocorra nas nossas vidas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo
12, versículo 2, olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você pegar o grego original, que foi o qual escrito o Novo Testamento, você vai ver que neste sentido que está falando a Bíblia, e não sede conformados, você vai ver lá amoldados, parecidos, ser igual. É isso que Paulo está falando. E não sede iguais a este mundo, e não molde a sua vida a este mundo. Querido, eu e você precisamos entender algo. O Evangelho em nós, ele tem que ter um poder transformador na nossa vida, para que quando alguém chegar perto de nós, este alguém seja contagiado por isso. Este alguém, quando ouvir algo da nossa boca, ou ver alguma atitude nossa, ele possa falar: eu quero ir na igreja dele, eu quero ir na igreja dela, porque ela é diferente. A sua fala, o seu pensamento, as suas ações é diferente. Isso é muito sério, igreja. E não sedes conformados com este mundo. Quantas coisas que hoje é normal até para nós, que há 20 anos achávamos absurdo. Quantas coisas, e isto eu estou dizendo em todos os setores. Quantas músicas que hoje é tocada e que há 20 anos atrás, se nós ouvíssemos, independente de ser cristão ou não, aquilo já dava um certo repúdio, mas hoje parece que está normal. É verdade? Hoje que parece que, como diz o Morlinho lá, né? Está tranquilo, está favorável. E infelizmente, muitos cristãos estão se enredando por este caminho. Não estão tendo a coragem de ser loucos e dizer: isto é errado, isto é pecado, isto está afastando você de Deus. E infelizmente nós temos visto cristãos se conformando com o mundo. Infelizmente nós temos visto os pastores, líderes se conformando com o mundo, não tendo a coragem de dizer a verdade, porque afinal de contas o que importa é a quantidade, não a qualidade. Queridos, Deus não se importa com quantidade, Ele se importa com qualidade. Você já parou para analisar quantos pecados Adão e Eva cometeu para Deus expulsá-los do Éden? Você que conhece a história, você já parou para pensar nisso? Foi um pecado, gente. Um pecado. Foi suficiente para Deus bani-los do Éden, para Deus tirá-los do paraíso, para que eles não tivessem mais comunhão com Deus. Por quê? Como eu disse no início, porque Deus é santo e Ele abomina o pecado. E eu muitas vezes me conformo com o mundo, me conformo com este mundo. Eu não estou falando aqui, queridos, e preste atenção nisso, eu não estou falando aqui que você tem que ser mal educado. Eu não estou falando aqui que você tem que ser agressivo com as pessoas. Não é nada disso que eu estou falando. É isto que
O pessoal liderado por aquele endemoniado Jean Willis quer fazer com que a sociedade pense que nós somos ignorantes, maldosos. Não, nós respeitamos, mas não compactuamos. Não sedes conformados com este mundo. Nós precisamos urgentemente de viver o Evangelho da Bíblia. Nós precisamos urgentemente voltar às raízes da igreja primitiva, a tal ponto que esta mensagem venha a se tornar loucura para as pessoas. Eu sei que não é fácil viver o Evangelho, não é fácil mesmo, e Jesus mesmo falou que não seria fácil. Daqui um versículo que nós lemos lá em Mateus, que o caminho é estreito, o caminho é apertado. Você já tentou entrar em um lugar estreito e apertado? Se você já tentou, você viu a dificuldade que é. Não é fácil viver o Evangelho, mas também não é impossível. Para viver o Evangelho, a palavra em Romanos 12:2 nos dá uma orientação: e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Aqui está o remédio para a transformação, aqui está o remédio para a renovação. Se eu ler a palavra de Deus, se eu meditar na palavra de Deus e colocar a palavra de Deus no meu coração, eu vou ser transformado. Eu não vou achar as coisas do mundo normal. Eu não vou achar que está tudo bem, que está tudo favorável, não. Mas eu vou sentir dor, eu vou sentir angústia por tudo que está acontecendo, porque as pessoas, as almas estão caminhando a passos largos para o inferno. A nossa família está caminhando a passos largos para o inferno, e nós não temos feito nada. Por quê? Porque não somos transformados pelo Evangelho, e precisamos ser transformados por este Evangelho. Que Evangelho nós estamos vivendo, igreja? Que vida nós estamos tendo com Deus? Que céu nós esperamos chegar? Se eu não ser transformado, se eu não ser mudado pela palavra de Deus, eu não tenho como poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Evangelho nós estamos vivendo, queridos? Que Bíblia nós estamos lendo? Que palavras nós estamos ouvindo? Que caminho nós estamos andando? Estamos andando no caminho estreito que conduz à vida, ou estamos andando no caminho largo que conduz à perdição? Esta é uma noite da qual Deus nos leva a pensar como está sendo a nossa vida. Esta é uma noite da qual Deus nos chama no canto, não com raiva, não com rancor, não com ódio, não com ira, não, mas pelo contrário, como um pai ama o filho e vê o filho seguindo um caminho que não é correto. Nesta noite Deus chama a mim e a você e nos coloca no seu colo e diz: que Evangelho você está vivendo? Que caminho você está vivendo? Eu quero mostrar a vocês agora uma pessoa que foi atingida por este Evangelho, uma pessoa que foi mudada por este Evangelho, uma pessoa que, quando ouviu as palavras de Jesus, a sua vida foi totalmente transformada. Inclusive até cantamos hino falando o nome dele. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos falar do nosso amado irmão Zaqueu.
Lucas 19. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Lucas 19, versículo 1 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Queridos, quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era uma pessoa que conhecia a Deus. Quem era Zaqueu? Zaqueu era uma pessoa que pertencia ao povo do qual Deus disse: é a menina dos meus olhos. Quem era Zaqueu? Zaqueu era uma pessoa que frequentava a igreja. Quem era Zaqueu? Zaqueu era uma pessoa que lia a Bíblia, a Torá da época. Quem era Zaqueu? Zaqueu era uma pessoa que oferecia sacrifícios a Deus. Quem era Zaqueu? Zaqueu, de repente, era uma pessoa, assim como eu e como você. Porém, algo acontece na vida de Zaqueu e ele se torna um chefe dos publicanos. O que Zaqueu se tornou? Zaqueu se tornou chefe de pessoas que cobravam impostos para Roma, para os romanos, para o Império Romano. E quando nós estudamos a Bíblia mais a fundo, nós vamos perceber que estes publicanos e também os seus chefes eram pessoas desonestas. Eram pessoas que, como diz aqui o versículo 2, era rico, mas enriqueceu ilicitamente. Enriqueceu com a desgraça do outro. Por quê? Porque as pessoas tinham que pagar impostos. Mas se o imposto era um valor, ele cobrava um outro valor. Então ele extorquia, ele roubava, e com isso ele se tornou rico. Mas por causa desta decisão de Zaqueu, diz a palavra de Deus que ele foi tirado fora. Ele não podia ir mais na sinagoga, ele não podia ir mais na igreja, ele não podia mais oferecer sacrifício a Deus. Por quê? Porque ele estava andando fora daquilo que a palavra de Deus diz. Mas havia uma fome em Zaqueu. Zaqueu, por tudo que ele tinha feito, por tudo que ele tinha conquistado, num certo momento da vida dele, ele olha para trás e vê que tudo que ele fez foi em vão, porque tudo que ele fez não trouxe alegria, não trouxe paz, não trouxe satisfação. Quem sabe Zaqueu olhava para a sua boa casa, mas não tinha alegria, porque ele sabia que a construção daquela casa foi de dinheiro ilícito. Quem sabe Zaqueu olhava para os seus carros da época, que eram cavalos, camelos, mas ele não tinha satisfação, não tinha alegria, porque ele sabia que aquilo era fruto de algo indigno. E Zaqueu então já estava cansado daquilo. Zaqueu queria uma mudança, Zaqueu queria uma transformação. Vamos continuar a leitura, versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu ao sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, então, como você vê na história, tem um encontro com Jesus. Jesus vê o que está dentro de nós. Jesus vê o interesse em nós. Jesus sabe qual o motivo do qual você está aqui nesta noite. Jesus, neste exato momento, está sondando o seu coração. Jesus, neste exato momento, está vendo o que está se passando na sua mente. Jesus, neste exato momento, está vendo qual está sendo o clamor e o desejo do seu coração. É isso que ele estava vendo em Zaqueu. Quem sabe, igreja, Zaqueu já tinha perdido as suas esperanças. Quem sabe, Zaqueu já tinha até pensado: eu nunca vou ser transformado. Mas aí, quando ele ouve falar de Jesus, ele viu a esperança. Quando ele ouve falar deste evangelho, ele vê uma solução, ainda que muito pequena, ainda que uma luzinha muito longe que mal dá para enxergar, mas ele vê. E ele então tem este desejo de ver Jesus, de conversar com Jesus, de quem sabe tocar em Jesus, de quem sabe ter um momento com Jesus para falar da sua vida, para falar das suas angústias, para falar das suas decepções. E qual a surpresa deste homem quando ele vê Jesus parando debaixo daquela árvore, olhando diretamente nos olhos dele, dizendo: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou dormir na sua casa. E diz a palavra de Deus que ele vai alegremente. A Bíblia não relata isso, porque se fosse relatar detalhe por detalhe de tudo aquilo que Jesus falou, de tudo aquilo que Jesus fez, não haveria biblioteca no mundo para conter os seus escritos. Mas nós podemos aqui imaginar, não levando isto contrário à palavra, mas nós podemos imaginar o que houve quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Com certeza Zaqueu começa a ouvir a palavra, Jesus começa a ministrar a palavra, Jesus começa a falar qual é a vontade de Deus. Jesus começa a falar que ele veio para salvar e buscar quem estava perdido, e Zaqueu estava perdido. Jesus começa a falar que ele veio para dar paz, e Zaqueu precisava de paz. Jesus estava falando que ele veio para dar alegria, e Zaqueu precisava de alegria. E num determinado momento em que Jesus estava conversando não somente com Zaqueu, mas também com as pessoas que estavam dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu fala: Jesus, olha uma coisa, depois de tudo isso que o Senhor falou, esta palavra está me tocando, está me transformando, e eu não vou ser mais o mesmo, e a prova está aqui. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Zaqueu era um conhecedor da lei, e a lei diz que quando alguém furtava algo de uma outra pessoa, a pessoa que furtou, depois de descoberto, teria que devolver 4 vezes mais. E Zaqueu conhecia a palavra, e ele fala para Jesus: Jesus, eu vou devolver tudo que eu roubei 4 vezes mais. Ainda que eu fique na miséria, Jesus, mas eu prefiro ficar na miséria e entrar no céu do que ficar toda com esta riqueza e ir para o inferno. Aí Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa. Este é o poder do Evangelho que transforma. A pessoa, quando é tocada por este Evangelho, as suas
atitude muda, a sua maneira de ser muda, a sua maneira de falar muda, a sua maneira de pensar muda. Ele não se conforma mais com o mundo, mas ela é transformada por este Evangelho. E a pergunta é: que Evangelho nós estamos vivendo? Se queremos ver o Jardim Brasil lavado e remido no sangue de Jesus, que Evangelho nós estamos vivendo? Se eu quero ver a minha família rendida aos pés de Jesus, que Evangelho nós estamos vivendo? Quando nós fomos em Mogi Guaçu esses dias, no encontro regional de homens e mulheres, eu vi uma camiseta, e aquilo me chamou muita atenção, uma camiseta de um grupo missionário de homens. Eles estavam com uma imagem atrás daquela camiseta. Na imagem estava uma cruz, e aí vinha um homem de pé, aí um outro homem mais agachadinho, aí um outro mais agachadinho, aí um outro totalmente curvado aos pés da cruz. E aí vinha um dizer embaixo: o mais alto que o homem pode chegar é aos pés da cruz. Queridos, sem uma vida de cruz, eu e você, nós não somos nada. Sem uma vida de cruz, nós não conseguimos atingir ninguém. Sem uma vida de cruz, o Evangelho não atinge nem a nós mesmos. Se eu quero ver mudança na minha vida e na minha família, eu preciso começar a viver urgentemente o Evangelho da cruz. Eu preciso urgentemente me lançar neste Evangelho de corpo, de alma e de espírito, não somente de espírito, como muitos têm feito. Muitos têm tido uma atitude: Deus salvou o meu espírito, mas o meu corpo ainda pertence a mim, não pertence a Ele. Eu tive um primo, é primo de segundo grau que fala, quando é primo, era primo do meu pai. Inclusive, um tempo a pastora trabalhou para ele. Ele era dono de uma imobiliária lá em Mogi Guaçu, e ele frequentava a igreja. E a igreja da qual ele frequentava tinha uma doutrina chamada doutrina da predestinação. Que doutrina é essa? Uma vez o homem salvo, sempre salvo. Uma vez o homem aceitado a Jesus, não importa qual seria as suas atitudes, as suas ações, ele estava salvo. E este primo meu, ele bebia, ele traía sua esposa e fazia tudo aquilo que era contrário ao que diz a palavra de Deus. E ele falava para todos ouvirem. Muitas vezes ele ia à igreja embriagado, e muitas vezes ele ia à igreja meio que escorando na sua esposa. E ele dizia: não, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Que evangelho é esse? E o mais triste, que na semana da sua morte, as enfermeiras iam ali cuidar dele, e ele ficava ali com aquelas conversas bestas com a enfermeira. E ele ficava ali com aquelas conversas diabólicas com a enfermeira. E ele ficava ali com aquelas insinuações com aquelas enfermeiras. E dizendo: eu vou para o céu. Mas se for o céu da boca do diabo. Porque para o céu aonde Jesus foi e está, ele não foi. Porque não houve arrependimento, não houve transformação, não houve mudança. Houve um encontro, mas não houve mudança. Zaqueu teve um encontro e teve uma mudança. E se você estudar a história da igreja, você vai ver que depois disso, Zaqueu se tornou um grande discípulo de Jesus. Pregava, falava e Deus usava. É isso que Deus quer que eu e você façamos, que verdadeiramente vivamos a
verdadeiramente nós sejamos sal, nós sejamos luz, e que não sejamos conformados com o mundo, que não sejamos conformados com este sistema corrupto e diabólico que aí está. Rola no Congresso leis para prender as nossas mãos, para prender a nossa boca, para não falar do Evangelho, para não falar do pecado, para não falar dessas coisas terríveis que têm acontecido. E o que eu e você nós temos feito? Nada. Por quê? Porque estamos conformados com este mundo. Ah, pastor, fazer o quê, né? Fazer o quê? É o mundo. O mundo está evoluindo, e se nós não evoluirmos, ninguém vai aceitar Jesus. Queridos, o único que pode transformar a vida de uma outra pessoa é este Evangelho. Não é a evolução, não é eu concordar com tudo que está acontecendo, como eu disse na mensagem. Quantas coisas que há 25 a 30 anos atrás eram consideradas horríveis e hoje normal, porque o conformismo está entrando na igreja. Se você estuda a história da igreja, você vai ver que os cristãos da era primitiva, os primeiros cristãos ali da igreja, eles eram perseguidos, eles eram torturados, eles eram mortos. Nero pegava os cristãos, amarrava em estacas espalhado por Roma, enchia de piche e tacava fogo para iluminar a cidade. Por quê? Porque os cristãos da igreja primitiva dizia e anunciava: é pecado, é errado, vocês precisam se converter, precisam aceitar Jesus, precisam mudar de vida. E isso trazia perseguição à igreja. Nero pegava os cristãos, jogava dentro do Coliseu e fazia com que os leões ficavam dias e semanas sem se alimentar, para que quando os soltavam, os leões viam e despedaçavam os cristãos. Mas aqueles cristãos estavam ali sendo espedaçados, mas louvando a Deus, porque eles não se conformavam com o mundo do sistema da época. E eu e você não podemos nos conformar com o mundo de então. Que evangelho nós estamos vivendo? Que céu nós estamos indo? Que caminho nós estamos caminhando? Precisamos ser urgentemente transformados por este evangelho. Assim como Zaqueu foi, eu e você também, nós precisamos ser transformados por esse evangelho. Mas pastor, como eu faço isso? Porque já estou há tanto tempo na igreja e realmente o que o Senhor está falando acontece com a minha vida. Muitas vezes eu peco e vem um sentimento, mas não aquele sentimento de arrependimento, vem ali uma tristeza, mas não aquela tristeza que me tira o sono. E a questão está aí. Abra comigo em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Esta palavra aqui não é para aquele que está lá fora neste exato momento, num bar. Não é para aquele que está, quem sabe, pegando um pino ou uma pedra. Esta palavra aqui não é para aquele que está num prostíbulo ou para aquela menina, aquela mulher que está se deitando com vários homens. Não. Esta palavra é para mim e é para você.
Essa palavra é para aquele povo que se chama povo de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. Como eu faço, pastor, para que verdadeiramente o Evangelho transforme na minha vida? Eu comece então a tratar o pecado como pecado. Não tratar o pecado como um bichinho de estimação. Não tratar o pecado como um bibelozinho. Não sentir dó e pena do pecado, não. Mas tratar o pecado como o pecado é. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. O pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. O pecado é tudo aquilo que me tira do propósito de Deus. O pecado é tudo aquilo que faz com que eu saia do caminho estreito e apertado que estou e começo a andar no caminho largo e espaçoso que leva para a perdição. O pecado é isso. O pecado é tudo aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus diz. Para isto, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me humilhar. Mas não é simplesmente, queridos, chegar na igreja, dobrar o seu joelho aqui no altar, na cadeira e falar: Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Não, querido, esta palavra se humilhar é muito mais do que isso. É sentir pesar, é sentir dor, é se angustiar pelo pecado cometido. Ah, pastor, mas o senhor está falando então para eu ser santo? Não é isto. Pecado nós vamos cometer, mas quando eu pecar, isso tem que fazer em mim um constrangimento tão grande que eu fique até com vergonha de vir à igreja. Humilhar. Houve um pregador chamado John Dorn. Certa feita, ele ficou 18 meses, 1 ano e meio, só pedindo perdão a Deus. Ficou 1 ano e meio se humilhando na presença de Deus. Às vezes ele ia levantar a mão e ele abaixava e falava: não, eu não estou pronto. Muitas vezes ele ia adorar a Deus e falava: não, eu não estou pronto. Ele ficou 1 ano e meio se humilhando na presença de Deus, chorando na presença de Deus, pedindo perdão a Deus, sentindo pesar do seu pecado, sentindo dor do seu pecado. Querido, é isto que eu e você nós precisamos. Muitas vezes o Evangelho, a loucura do Evangelho não nos atinge. Por quê? Porque não sentimos pesar do pecado. Pecamos e achamos que está tudo bem. Pecamos e achamos que está tudo normal. Pecamos e achamos que ainda vamos para o céu. Pecamos e achamos que uma oraçãozinha de 1 minuto na igreja de quarta ou de domingo já é o suficiente para mim estar tranquilo com Deus. Deus é santo e Ele odeia o pecado. E não importa o tempo em que o cristão esteja na igreja, se ele estiver em pecado, a Bíblia diz que o seu lugar vai ser o inferno. E não importa o tempo que ele tem de conhecimento da Bíblia, pode saber pregar muito bem, pode saber preparar um excelente sermão, pode saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, pode saber todas as teologias, pode saber a teologia de Deus, a teologia dos anjos, a teologia dos demônios, pode saber tudo, pode ser um expert, mas se não sentir dor do pecado e não se arrepender, não terá parte com Deus.
Se o meu povo está falando a mim e a você, que se chama pelo meu nome, quantas vezes nós batemos no peito: eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou aquele que vai morar no céu, eu tenho a marca da aliança, mas as minhas palavras são imundas, os meus pensamentos são imundos, as minhas atitudes são imundas, e não há pesar algum dentro de mim. A Bíblia diz: se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. O que é converter os maus caminhos? Estou andando neste caminho, eu me converto, dou uma volta de 180 graus e vou em direção a outro caminho. Não ando mais por aquele caminho, porque aquele caminho está me levando à perdição, aquele caminho está sendo contrário àquilo que Deus está dizendo. E se realmente eu faço isso, me humilho, oro, busco a face de Deus, choro, me derramo, me planteio na presença de Deus, me converto dos meus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu não me converter dos meus maus caminhos, todos os esforços que eu faço, jejum, oração, evangelização, nada disso terá efeito na vida das pessoas. Porque para que o Evangelho tenha efeito na vida do meu próximo, primeiro ele tem que ter efeito na minha vida. Se o Evangelho não transforma a minha vida, ele não vai transformar a vida do meu próximo. Você já ouviu, já cansou de ouvir isso? Que a única página da Bíblia que as pessoas leem é aquela página que está em branco entre o Novo e o Velho Testamento. É justamente aquela página que fala sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós somos observados, nós somos analisados. As pessoas ficam olhando para as nossas atitudes, as pessoas ficam olhando para a nossa maneira de falar, maneira de agir, maneira de tratar as pessoas. E se realmente elas não verem ali a mudança do Evangelho, você vai cansar de falar de Jesus e ela nunca vai ser atingida, porque ela vai pensar: se o Evangelho não mudou ela, não vai mudar nada. Que Evangelho nós estamos vivendo? Esta é a pergunta de Deus para nós nessa noite. Quero convidar a pastora, minha voz está subindo, para orar.